Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho. Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza. Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos no ar com o programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Lembrando aos nossos telespectadores que o nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 21 horas, aos sábados às 20h30, com reapresentação nas quintas-feiras às 13 horas. Gostaria inicialmente de comunicar aos nossos telespectadores que a partir de agora nós estamos inovando. A partir de agora, todo o nosso telespectador que quiser vir a participar do nosso programa, ele será bem-vindo. Então, todo telespectador que quiser participar aqui da bancada de um programa, ele entra em contato conosco através do e-mail que aparece na tela, que é o mesmo e-mail no qual os telespectadores fazem as perguntas, e se prontifica a comparecer no programa, que nós respondemos ao e-mail, marcando o dia e horário em que o programa é gravado. Então fica aí o convite a qualquer um dos nossos telespectadores. A nossa bancada hoje está composta aqui da minha esquerda, Dr. Demerval Mucílio Trajano, da minha direita, Dr. Manuel Luiz Teixeira, que já há uns 2-3 anos atrás andou participando aqui dos nossos programas e andou um pouco afastado, né? Mas, como eu sempre digo, o bom filho a casa torna. Seja bem-vindo, doutor Manuel. A minha extrema-direita, a doutora Ângela Beatriz da Silva, que já faz parte do mobiliário aí do programa. Bem, o nosso, inicialmente, como o nosso colega Dr. Manuel Luiz Teixeira está debutando aqui no programa e ele não teve oportunidade, como nós tivemos em programas anteriores, em falar sobre a eleição do Bolsonaro. Então eu gostaria, Manuel, que tu colocasse a tua opinião sobre a eleição dele e sobre os primeiros passos do governo que está iniciando. A eleição do ilustríssimo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, isso aí foi uma dádiva dos deuses, né? Uma dádiva dos deuses, por quê? Por que foi? Porque a mudança a rigor se impõe. Que o país já estava se venezuelizando em primeiro lugar. Ou se petizando também, né? Estão querendo agora despetizar, né? PT, Venezuela, Cuba, essa gente, isso aí eu entendo, isso aí tem que ser extirpado da face da terra, a meu ver, né? Pela minha ótica, né? Então, o Exército mesmo já estava há tempo meio se articulando, né? E, segundo fontes, né? Fidedignas, que a gente tem conhecimento. Entretanto, houve uma eleição democrática que levou
Jair Bolsonaro, que já estava na Câmara há mais de 20 anos, 27 anos, né, ao nosso país. E esse iniciado governo Felizmente, está gostando do início do governo dele? Veja bem, o início, tem muita coisa para fazer, né? Até entendo que no mandato não resolve tudo. A atrapalhada e a situação... Tem muita coisa para consertar. E a situação do país hoje é horrível. Não é 14 milhões de desempregados, é 20, 30 milhões de desempregados. Não duvido. Entendeu? Então, mas já tem, o sol já começou a brilhar para nós, né? Então, tomara que continue brilhando, né? Está com uma boa equipe, gente profissionais, pessoas técnicas. Não botou lá para comandar um hospital um pedreiro, não botou lá por exemplo, assim... colocou pessoas qualificadas. Pessoas qualificadas, principalmente do nosso exército, glorioso exército brasileiro. Entendeu? Acho que na situação atual do país, da América do Sul, é importante que até os militares tenham uma atuação. Tu não tem medo da volta do regime militar? A ditadura? Olha, a ditadura para mim para mim foi uma palavra muito usada pelo PT. Aqui foi uma revolta, né? Uma revolução, uma contra-revolução, na verdade. Porque veja bem, isso é um assunto complexo, muito profundo, porque na época o João Goulart, quando ele fazia os comícios dele, ele pregava, como é que se diz assim, a quebra de hierarquia dos militares, foi um dos motivos que os militares se alvoraram. A ditadura matou muita gente. Mas os caras matou muita gente. E os terroristas? Os revolucionários, os terroristas mataram quantos? Esses caras, por amor de Deus. Acho que morreram muito mais do que mataram. Mataram uma meia dúzia e morreram uma centena. Mataram meia dúzia de gato pingado. Eu acho que é o ônus que a sociedade paga em qualquer movimento. Não tem como lutar contra um exército, uma meia dúzia de revolucionários, não tem como. E aí, doutora Ângela, endossa essa conduta? Não. Não? Por que não? O senhor já sabe. Justifica. Não. Mas o público quer saber. Eu não gostei da eleição do Bolsonaro, não acredito que ele vai fazer um bom governo. Eu acho que ele é bastante demagogo, como essa questão das armas. Prometer arma para quem mora num lugar rural, num lugar isolado, isso já tinha na lei. Isso já era. Então, falar isso para o povo é uma coisa meio constrangedora. Falar mal do Nicolás Maduro... Aquele ditador sanguinário? Que arrasou com a Venezuela, está arrasando. Há uns anos atrás, alguns anos atrás, Bolsonaro deu uma entrevista, enquanto era deputado, para um jornal brasileiro, onde ele disse que tinha profunda admiração pelo Chaves. Ele era, assim, fã de carteirinha do Hugo Chávez, tinha muita vontade de conhecê-lo e pretendia viajar, passar uma semana na Venezuela, para ver se conseguia uma audiência com Hugo Chávez. Bolsonaro, na frente de todo o Brasil, em rede nacional, homenageou o Coronel Ustra. Bolsonaro é amigo de infância, como a gente diz, quando tem um amigo que a gente conheceu recentemente, mas por ele tem profunda afeição e afinidade, do primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro de Israel é uma pessoa que está sendo indiciada no seu país por corrupção. Mas ele pode ser inocente. Mas está sendo indiciado. Indiciamento não significa culpabilidade. É uma coisa grave. Bolsonaro não tolera. A pessoa é indiciada, para ele já está... Não, mas ele já está mudando, o primeiro-ministro amenizando. de Israel autorizou o bombardeio de creches e escolas na faixa de Gaza. E, não obstante a ONU ter advertido por 17 vezes que na faixa de Gaza não tinha base militar. Mesmo assim, ele matou várias crianças. Essas crianças os corpos dessas crianças, eu fico arrepiado quando eu falo, tiveram que ser acondicionadas em freezers de sorvete, porque na faixa de Gaza não tem necrotério. Então elas tiveram que ser colocadas ali, os corpinhos, para que os pais pudessem vir reconhecer seus filhos. Esse homem, que veio 5 dias antes da posse de Bolsonaro, teve vários encontros extraoficiais com Bolsonaro, inclusive frequentou a casa dele. O filho de Bolsonaro, o deputado eleito hoje, Eduardo Bolsonaro, em recente visita ao Chile, elogiou o governo de Pinochet.
todos sabemos que Pinochet, Augusto Pinochet, foi o ditador mais sanguinário da América Latina. No seu governo morreram 3.065 pessoas, simplesmente pelo fato de serem adversários políticos. 40 mil pessoas, mais de 40 mil, foram torturadas. E aí eu pergunto, se essas pessoas gostam de ditadores ou não. Por que falar do Evo Morales? Por que crucificarem, que é o que estão fazendo em rede Bolívia. nacional, essa Gleisi Hoffmann? Porque se eles admiram ditadores, qual é o problema dela ter ido lá na posse do Maduro? Eu da Bolívia. Né? Essa crítica... Não, ela foi à posse dele porque a linha de política dele, da ideologia Mas é a o mesma. Bolsonaro disse nessa entrevista que ele deu nesse jornal que o comunismo e o regime militar não eram diferentes. Um homem que idolatra gente que mata criança, que idolatra Não, ele não idolatra, gente... ele apenas ele recebeu aqui um chefe de eu Estado. também acho que não. Que é diferente. Idolatra. O Não. filho dele saiu nas Não. redes sociais com uma camiseta com o nome do Ustra. Aí é questão de... eu acho Aí que isso assim, mas criticar, de tudo ele faz uma novela. O- A Gleisi Hoffmann só tem que dar satisfação para o PT, para os eleitores do PT. O PT realmente está dividido. Que Eles graças a acharam Deus que está em ela não- extinção o PT, né? Então, eu acho que a Gleisi fez bem lá. Não, eu acho que não fez bem. Não sei se fez ou não fez, eu não acho nada. Eu só acho que o Bolsonaro e família não podem achar. E os eleitores do Bolsonaro também não podem achar. Porque nas redes sociais disseram coisas horríveis dessa senhora. Enquanto eles também idolatraram ditadores e torturadores. É isso aí. E aí, doutora Demirval? Eu entendo, boa noite a todos, mas prazer, mais uma vez, prazer estar aqui nessa casa, né, falando dos nossos telespectadores, com essa bancada maravilhosa. Eu entendo, doutor Aloysio, que o povo brasileiro ungiu o Bolsonaro e ele voltou o regime militar, porém agora democraticamente. Não foi o melhor regime, não foi. Teve lá suas, né, mataram muita gente, como foi falado aqui, e é sabido por todos nós, mas o problema, doutor Aloysio, que o que acontece? Faz 4 anos que se fala em Lava Jato, em corrupção, 8 em anos, falta né? de segurança, 8, É. todos os... É, e não 4 vou dizer, anos, não vou dizer é. que só foi só o PT, É, mas caso limite- agravou-se mais agora. Então, o que acontece? O povo estava cansado disso aí. Então, aqui, o Bolsonaro ele conseguiu agregar essa vontade popular, aonde ele falou que ia combater a corrupção e trabalhar maciçamente em cima da segurança, que é o que mais hoje afeta a população brasileira. Então, o que acontece? Essa coisa, eu entendo assim que o Bolsonaro começou agora, se vai dar certo, eu não sei, o povo tem a esperança, eu também tenho, né, claro. Mas assim, ó, ele algumas coisas, ele tem dado alguns deslizes, como se vê, né, se desdizem o ministro Onyx Lorenzoni diz uma coisa, outro dia não é mais isso. Então o que acontece? Eu entendi assim que ele, na posse dele, eu não quero aqui Nicarágua, não quero Venezuela, não quero Cuba. Eu acho que isso aí é um desserviço para a diplomacia brasileira. Ele poderia ficar neutro. Mesmo sem concordar com a ideologia Sem- deles. Exatamente, porque nós temos um comércio maciço com essas nações, entendeu? Então o que acontece? Uma outra coisa que eu entendo assim, ó, ele está muito copiando assim, os Estados Unidos, Israel. É bom copiar, Tem que copiar o que é bom. o que é Coisas bom, boas, né? mas o pobre também tem coisa boa, né, doutor Luiz? Então eu entendo que vamos esperar os próximos acontecimentos, mas ainda continuamos, como o nosso colega falou, a gente tinha muita coisa para resolver e ele precisa de tempo também. Então, vamos aguardar os próximos acontecimentos. No meu entender, eu acho que o Bolsonaro foi bem eleito, tanto é que foi por 56 milhões de eleitores, etc. e tal, porque eu já disse aqui num programa anterior, ele quebrou aquele paradigma que vinha há 16 anos, que era o socialismo do PT. A gente não tem como negar que o PT tinha por objetivo implantar o socialismo cada vez mais. Sim. Na opinião dos Tanto a primeira petistas. coisa que ele fez foi desarmar o povo.
O primeiro objetivo do PT é estatizar tudo, deixar tudo para o governo. E agora, com o regime do Bolsonaro, nós vamos para um sistema capitalista que, na verdade, o mundo todo sabe que o capitalismo funciona melhor. Exatamente. O socialismo, que era da Rússia, de outros países lá da Europa, ele é um regime que faliu. Mas eu também acho assim, uma das coisas que eu acho muito grave no Bolsonaro, que ele não consegue dizer duas frases sem falar mal do PT, sem falar em PT. Não, isso está na hora de ele governar, uma realmente. Uma hostilização tão grande, porque quando ele foi eleito, os filhos diziam, nós vamos acabar com os Petralha, vamos acabar com o PT. Eu não sou petista. A doutora Luísa sabe bem disso. Mas acha como não. Defendo bem, mas não... Acha como tá. Não. Mas eu acho assim que é muito teatro, é muita coisa. E essas coisas que ele vem dizendo de maneira agressiva, ele vem incentivando a população também reagir desta forma. Eu não vejo nada agressivo nas manifestações dos Bolsonaro e da sua equipe. Eu não vejo nada. Não vê, doutor Manuel. Não, porque não vê. É questão de interpretação, porque, veja bem, o país está da maneira que estava, não tinha mais como continuar. O exército tomava conta, com base na Constituição, na intervenção. Ele disse que veio combater, desculpa, mas ele disse que veio combater a corrupção e a violência. A corrupção tá, mas a corrupção. Ele tem lá o Onyx Lorenzoni. Ele tem mais ministros que estão sendo indiciados. Não tem nada a ver, veja bem. A roubalheira que houve nesses últimos... Não, veja bem, a roubalheira vem desde o Fernando Henrique Cardoso. Né? E é de bilhões, trilhões. Então não é só do PT, né? Veja bem, veja bem, o pessoal se macumunou, eu entendo pela minha opinião, entendo pela minha visão, respeito a tudo demais, eles se macumunaram, cada um pegou a sua parte, fatia do bolo. Né? E botaram a mão no erário. Então, agora eu só... deixou o povo da maneira que está. E vou dizer, ó, o nosso país para levantar, leva 10, 15, 20 anos. No meu entender, eu apenas critico o discurso do Bolsonaro. Eu endosso o discurso no sentido de pregar o ódio ao PT. Ele não prega o ódio. Ele não prega ódio. Ele quer despetizar. Eu acho que todo adversário político tem que ser respeitado. Tem que respeitar as opiniões deles. Ele deveria fazer um discurso de agregação, de governar para todos. Mas ele faz esse discurso. Demitiu todos os... Mas tinha que demitir aquele... Deixou os dois indicados por Eduardo Cunha, o maior corrupto desse país. Quem sabe o indicado... Quem sabe o indicado não é corrupto. E outra coisa, pode ser incompetente, né? Exatamente isso. Não, mas para mim concluir o meu raciocínio, tá preso lá eu acho que o político da corrente contrária, ele não é inimigo, ele é apenas um adversário. Aqueles que não foram, que não pode, porque na verdade o ódio, né, nós já tivemos exemplo, nós tivemos o exemplo daquele alemãozinho Adolfo Hitler, que o ódio acabou ocasionando a Segunda Guerra Mundial. O ódio aos judeus, né, acabou desencadeando a Segunda Guerra. Então o ódio não leva a nada. Foi um pretexto, né? Ele é uma pessoa violenta. Então, ele é... a gente vai ver no transcorrer do governo. Não é. Desde o tempo que ele era deputado, ele apareceu na mídia pelas coisas horríveis que ele dizia. Nunca vi nada disso. Que gay tinha que morrer, que o pai que tivesse um filho gay deveria de ter o direito de matá-lo sem que o Estado intervisse. Quem é que duvida que ele não tem um filho gay enrustido? Vamos citar nomes. Eu acho que a única coisa que eu não endosso nesses primeiros dias de governo e da campanha é preconizar o ódio. Agora quiseram lá despetizar o PT lá. Se tem um petista lá competente. Não tem nada a ver. Claro que é ódio. Quando tu discrimina fazer um governo de união, né, doutor uma Luiz? categoria, Né? É competente? Aquele partido? Ganhando uma fortuna que não fizeram concurso público, então ela foi indicada. O doutor Luiz, ele preservou o Levi, que veio lá do governo do Temer, ele assinou um... Agora, realmente, o Temer queria ter um trabalho, a gente o ódio. comentou isso aqui a semana passada, deveria tá sair. lá.
E Então- o filho do Mourão, que está no Banco do Brasil. Não, mas daí é uma questão administrativa do banco, que não foi lá o governo. Eu queria ver se ele não fosse filho do Mourão, se ele estaria lá, Bem, ganhando 30 mil por o mês. debate está muito bom, mas nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Artes Pedras. La Provence Imóveis. Soster Imóveis. Farmácia Santo Agostinho. Farmácia Pastoriza. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando Direito da GESUL TV, canal 6 da NET. Nós estávamos aqui discutindo várias questões do governo Bolsonaro e eu queria aqui trazer para a bancada a questão da extradição do César de Battisti, né, que acabou sendo preso na Bolívia e foi transferido imediatamente para a Itália. Eu entendo que essa conduta da Bolívia, ela deveu-se a uma preocupação de mandar ele para o Brasil e chegar um ministro maluco daquele do Soltar de STF novo. e dar uma... Não, A Itália também. É? A Itália determinou foi que da não Itália. mandasse para o Brasil. sim, Foi a porque Itália. aí nós temos lá o Supremo Nem Tribunal a Federal. Itália Supremo confia não, no nós nosso temos alguns Supremo. ministros, Gilmar Mendes, aquela gente lá que tem que fazer. Tomara que fazer o impeachment dessa gente agora. Será, doutora Luiz, que Se, nem a se Itália o confia no nosso se o Calheiros Supremo? for o presidente do Senado, Acho que não. acontece nada. Então eu acho que essa conduta de levar direto para a Itália, para não correr o risco de vir para o Brasil e um ministro trancar de Porque novo. Olha, então, governo veja como é que brasileiro- está a nossa imagem do nosso país no Não, mundo e o todo. governo né? brasileiro, o Bolsonaro, já tinha mandado uma aeronave da base aérea para buscar o Battisti. E daí a Itália, o governo da Itália deu contra-ordem e mandou uma aeronave especial, né? E ele pra já está lá buscá-lo. cumprindo a prisão. Cumprindo, Agora uma outra dizendo coisa que é inocente. uma Não, coisa ele que eu disse que Ele confessou ele falou que está Que cansado. não todos aqueles, Uma mas coisa ele que eu também cometeu entendo, crimes. que o Bolsonaro, que deram uma rasteira no Bolsonaro. E quem deu a rasteira foi o Michel Temer, o mordomo de filme de terror. Meu vampiro favorito. Ele, quando sabia que o Bolsonaro ia revisar essa situação do Battisti, ele se antecipou Isso é verdade, para né? colher as glórias dos Os louros. os louros, né? as E aí glórias. o Temer deu uma rasteira, né? Mas o que vocês acham? Ele foi corretamente extraditado e foi o melhor caminho mandar direto para a Itália? Eu entendo que faltaram um pouquinho de respeito para com o Brasil. Porque essa ordem de prisão faz parte do Brasil, claro que ele tinha a Interpol, e ele tinha cidadania brasileira também, né? Mas é como o senhor falou recentemente. questionado a cidadania né? brasileira dele. O Brasil, Como é que ele tem a cidadania infelizmente, ele está brasileira? Ele casou muito com uma assim, ó, brasileira e teve um inseguro. filho. Não, isso O aí nosso já está na Supremo, lei, né? infelizmente, Não Há ele muitos anos. está muito Acredito que assim, tá coisas, na PT. artimanhas políticas também no nosso Supremo. Então, o próprio governo da Itália, junto com a Bolívia, acharam por bem de passar. E acho que agiu certo. E acho que agiu certo, porque Agiu pelo menos já certo. está cumprindo a Inclusive pena. o Evo Morales. Já tá lá na Sardenha. A Lá. Sardenha lá. Evo Morales, aquele que foi Agiu chamado correto de também. índio por um político do Brasil, né? Mas veja bem que nós temos problema com a Bolívia, vocês sabem, né? Não sabia? Sim. Aonde? Mas eu acho Mas Problemas que assim, históricos. doutora Luiz, e ele é culpado de tudo isso que é... ele disse que não. É, Ele disse bom. que esse processo correu à revelia, que alguma coisa ele fez, mas não tudo aquilo. Né? Então, Entendi, porque não se Mas, defendeu. na Eu não verdade, vi os autos, então nós, não sei nós dizer. temos que entender o seguinte, que a Itália é um país do primeiro mundo. Soberano, né? Então, se ela, em todas as instâncias, entendeu que era culpado, Ele é. Ele é culpado. exatamente. E não cabe a Então, nós também, claro, brasileiros, dizer se ele é exatamente. culpado ou não. Esse é um É assunto um assunto da estranho. Itália, doutor, né? É um assunto estranho. Eu entendo assim que ele estava aqui por causa, infelizmente, doutor Ângelo, né? O PT estava preservando ele. Exatamente. Veja bem, não é só ele. Por que estava preservando? Porque é da mesma corrente socialista. Mas veja bem, não é só ele. Isso aí- Tem centenas de pessoas que estão escondidas, que cometem. Tempos de chumbo da Nossa, Itália. né? na verdade, aqui, ó, temos que reconhecer. Foi o PT, o Tarso Genro, que Exatamente. deu permitiu conduto aquele, né, a de- permanência aquele no Brasil. Isso. E aí o Supremo entendeu que ele poderia ser extraditado, mas como a última palavra Do Lula, cabe presidente. ao presidente, o Lula endossou
Mas porque o- ele tinha filho no Brasil. Não, Ele era não. casado com uma brasileira e tinha um filho, tem um filho. Era bandido, bandido, Ele agora alegava bandido na também que era cadeia. Mas é a lei, né, doutor Gabriel? A gente Agora tem nós que temos respeitar a lei. nós temos que Mas pensar, nós temos que pensar. Ele parece que lá ele é acusado No e nosso país, condenado ele- por um crime, matando um policial, matando lá parece um enfermeiro, um joalheiro e mais não sei o quê. E deixou paraplégico o filho do joalheiro que Exatamente estava na hora do isso. atentado. E aí, como Fora é que os outros ficam que essas não- vítimas Fora lá? que- Fora Mas outros que não apareceram, a né? gente não Como é sabe. que fica a situação dessas Agora- vítimas e o Batista gozando das delícias do Mas eu mundo? vou defender, eu não sei se eu estou errada, mas me corrijam. Ele é um cidadão brasileiro também. Cidadão E o brasileiro Lula que- e o que nasce presidente aqui. não tem obrigação Ele pode de ser mandar naturalizado, um não. cidadão brasileiro. Mas não é pro cidadão brasileiro, exterior. não nasceu Ele é aqui. Ele é naturalizado. Quando deu naturalizado. aquele problema com aquele banqueiro do Banco Marca, que eu não me lembro o nome, Aquele que se mandou. Carciola, Ah, não lembro. tá. A Itália não extraditou, e não obstante o Brasil tenha pedido várias vezes que mandasse. Catiola, Ele foi né? preso Isso. em Montreal não, em Monte Carlo, porque foi Isso. fazer uma Não, viagem de férias. Mas o Batista não era cidadão brasileiro. Era porque não. ele era casado com uma brasileira e tinha um Ele filho tinha, brasileiro. ele tinha direito à permanência aqui no Brasil em função do decreto do Lula impedindo a extradição. Porque se ele tivesse cidadania, porque o Brasil não extradita os seus filhos. Natos, né? Exatamente. Natos. E se, por Não, exemplo, o Supremo autorizou a extradição, é porque ele podia ser extraditado. É que, como a nossa Constituição prevê que o presidente pode vetar a extradição, então Última ficou a palavra palavra dele. dele, exatamente. O nosso país é conhecido no mundo todo por ser um celeiro da bandidagem, né, de terroristas. E a pessoa, e essa briga aí que está dando ela rouba lá, vem pra cá. essa briga de bugio aí o presidente da Venezuela, o Maduro, com o Bolsonaro, então estão se bicando. Não estou se brincando. O problema isso aí vem do Maduro. Porque como a situação dele lá está ruim, ele tem que arrumar encrenca com algum país, como a Argentina também tinha problema no tempo do Galtieri, e o que ele fez? Ele vou ter que fazer um negócio para chamar a atenção do povo, porque queriam a cabeça, os argentinos que Sim, não mas por que queriam. chamar o Mas Bolsonaro de o fascista? Bolsonaro, Isso mas aí o Bolsonaro é que começou Não, essas não, ofensas. não, Na época é da que- posse do Bolsonaro, Não. o Bolsonaro disse que não ia convidar Sim, vai a convidar- Venezuela. convidar Mas ele comunista já aqui. sabia, todo o Brasil sabia, porque o Brasil participa do Grupo de Lima. Esse grupo foi criado em Lima, onde compareceram vários chanceleres, né, de 14 países da América, de toda a América, e esse grupo visa, né, ele está cuidando o sistema político que se implantou na Venezuela para ver se consegue, de uma forma pacífica Não consegue. e ordenada, não consegue, mas tem alguém olhando. Não participa desse grupo os Estados Unidos, nem o Uruguai, nem a União Europeia, mas eles participam das assembleias, porque todo mundo está preocupado com essa situação na Milhões de pessoas Venezuela. passando fome, nem Então comida era tem, óbvio, nem se o tem Brasil nada. não participa do Grupo de Lima, era óbvio que o Maduro não viria para a posse do Bolsonaro. Mas o Bolsonaro disse um monte de impropérios. Não, Desconvidou, porque o Itamaraty já tinha convidado desconvidar mesmo, correto. Correto. a embaixada do Brasil na Venezuela já tinha convidado, então ficou uma situação bastante constrangedora. Foi convidada por equívoco. Mas para te Agora, ver como David. tudo, né, para o senhor ver como tudo funciona bem lá em Brasília, né? E aí ele disse mais um monte de coisa que ele pequenos equívocos têm que ser tolerados. ele não convidaria ditador. Sim, que ele correto. Aí no discurso de posse ele foi mencionado como fascista. Só um pouquinho, doutor Demerval, tem uma questão. Aliás, nunca se utilizou a palavra racista, e a maioria nem sabe o que é isso. O senhor sabe que está vindo muito brasileiro para cá da Venezuela, né? E aqui perto da Memphis ali tem o DSS ali, veio 40 famílias, agora tem mais 40. Então eles começaram a ir na farmácia comprar comigo lá. Eu comecei a conversar com eles assim, o salário mínimo lá é R$150 por mês. Aumentou 300% agora. Vai parece. aumentar 300%. Eu sou a favor Mas da... aí- Só que no outro dia a inflação come tudo. Eu não sou a É favor tudo da... Ele dá com uma mão e tira com a O outra. mercado, tudo é do governo lá, sabe? Sim. A gasolina é centavos. Daí eu conversando, por que vocês não fazem aqui no Brasil? Você faz greve? Tá louco?
O que aparece na televisão aqui é uma miséria. Maduro mata tudo. Mas as pessoas... Maduro não é militar, mas Hugo Chávez era. Ele manda Mas tem outro- matar outro sem todo vergonha. mundo que é contra o regime. Sim, mas O exatamente. Maduro tem É, 120 mil Os comunistas... militares no os- seu governo. Sim, ele paga bem os caras, inclusive. Que tem que apoiar, não no governo participando, mas agora no país. eu pergunto aqui aos colegas, como derrubar um regime ditador? De forma pacífica Não, e pacífica organizada. não, militar. tem Não como. existe Militar, derrubar de não forma... tem Eles são como. militares. Pô, vamos de saber que como forma se organização. poderia... Correto. Porque, na verdade, esse regime me parece que é o pior aqui da América Latina. Pior, né? pior. Então, É. o que os colegas acham? Como derrubar esse regime? Intervenção? Já que a população não consegue, ela está sufocada e não Mas consegue... eles- veja bem, ó. mas justa- Veja bem, ó, só um pouquinho. Eu entendo, primeiro lugar, eu sou contra que essa imigração tamanha que está vindo com doenças e um montão de coisas que estão trazendo para cá. Eu sou a favor de campos de refugiados, para começar, como é feito em todo mundo, entende? Em primeiro lugar, tá aí, e tem que haver uma intervenção militar dos próprios vizinhos ou de outro país. Como intervenção militar? Ele tem ele tem um exército do lado dele? Não, intervenção militar externa. Ele tá falando dos outros Ah, sim, países. não. Externa. Uma intervenção externa. Bom, mas quem teria cacife para fazer uma intervenção lá? O Para mim, só exército- os Estados Unidos. Mas o Só os exército, Estados Unidos, os exatamente. Estados Unidos tá, mas estão ali meio de olho, mas Não, ele estão não de olho. quis nem Não, participar não, do grupo. Não, Esse. não estão de olho. Já estão tudo... Estão de olho no Então, petróleo da não, Venezuela. petróleo, Não estão, é. Qual é o não. maior produtor de petróleo do mundo? Arábia Saudita? Arábia Não, Saudita, até o não. ano passado, quem é o maior produtor? Não sei. Os americanos. Os postos de petróleo dos americanos estão tudo tapados, lacrados. E por que que eles pra têm tanto baixar, interesse no Para baixar o petróleo petróleo, dos eles abriram outros? os postos do Texas, abriram tudo e baixou o petróleo. Não, mas será que o interesse dele é o petróleo Não, ou cara. o bem-estar do cidadão? Não, Só um o presidente povo lá, Trump se o povo lá da preocupa. Venezuela, Não, o povo da Venezuela Não. vive uma miséria de dar gosto. Pois é, e Eles o não têm, Bolsonaro não tem critica, suprimento no doutora supermercado, Lívia. não tem, Não tem nada. O país... Não tem remédio, eles E não não têm pode nada. Pois se então, levantar contra os E o aí, Bolsonaro aí como é que critica e não pode? quer Se lá não receber. tem nada, como é que pode um regime dessa natureza persistir? O Bolsonaro Eu não acho, quer eu receber defendo, eu essas defendo pessoas. Mas não pode uma receber. intervenção militar de países Mas estrangeiros não, na Venezuela. Eu defendo. A Somente migração é um fenômeno Somente mundial. Não, mas não pode é encher. só aqui. Não podemos encher de gente aqui. Nem lá Mas eles não é Extremos, encher de muçulmanos, gente. mas quem aqui? Não. Essa situação vai se resolver Não. e daí eles vão O voltar. povo venezuelano, para mim, é culpado. Claro Por que que se eles os não se levantam? Estados Por que eles não Unidos se levantam, quiserem- tiram a pé aqueles caras do Se poder? os Estados Unidos quiserem intervir Porque na talvez Venezuela a através de uma ação ditadura deles militar, não eles seja tiram tão o Maduro branda em quanto a nossa, em né, questão de doutor tempo. Manuel? Qual é a ditadura nossa que temos? Só que, claro, é Qual uma é a ditadura medida que que reflete no mundo inteiro, etc. Exatamente. Estaria. Vou te dar uma petista do- Ele se preocupa com a repercussão do fato. Mas se ele quisesse, ele intervém lá. O Conselho de Ele tem Justiça o apoio da é China, assim. Eu da defendo União o ser humano. Soviética, então Não. a repercussão mundial realmente é verdade. Como assim que ele falou? Como é que é? Né? Essa intervenção militar que foi para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos se preocupam com Não. o efeito, porque tem Os americanos já têm China. todo um aparato militar, tudo lá ali, como é que é? Panamá, Sim. esperando o momento próprio para isso. Sim, mas por que está esperando muito? Não pode esperar, né? Porque- Porque é uma série de coisas. Agora, veja bem, quem é que Se ele está quiser- infiltrada lá hoje na Venezuela, o que estariam, que já estavam fazendo aqui no país? China, Rússia, é óbvio, tem riqueza, sei lá. Claro. Está o Irã também agora lá mandando não sei o que para lá. Então, veja bem, nós temos conflitos mundiais de tal maneira que é complicado. Exatamente. Entendi. Não, Então- toda intervenção então- militar tem as suas consequências. Né? Deixa sequelas. Morre pessoas inocentes. Né? Então Mas é o é risco- uma mas coisa muito é- delicada. É muito Isso delicada. aí é o A ônus res- que a sociedade tem que A pagar. respeito dos migrantes, dos venezuelanos que vêm para cá, o Bolsonaro fez um escândalo, saiu do acordo com a ONU, Campo de porque refugiado. ia perder Ai, Eu sou me fa- faltam as palavras. Não, me ele sai do faltam. acordo da ONU com relação à imigração. Ia agredir a nacionalidade. Né? A ingerência A deles, ingerência do país. Pessoal, se começar a encher de gente aqui, aqui não tem emprego. Aqui não, Porque aqui não tem emprego, rapaz. esse acordo da ONU, em momento algum, interfere na cultura, no regime militar de cada país. Então Pessoal, não existe aqui esse não tem risco. emprego nem para brasileiro, quanto mais para venezuelano. Veja ver esses caras que vieram aí do. Como é que é da. Vieram,
Depois vai nós- ter- Pessoas que vieram de Senegal, que Senegal. vieram aqui As da... pessoas em campo do de Haiti, estão tudo aí, não tem refugiados. emprego, estão tudo aí na rua. Como é que vão botar Vendendo- essas pessoas em campo de vendo- refugiados? Tem que ser em campo de refugiado como em todo o país Meu do mundo. Deus, que coisa absurda, Pra ti, né? desumana, Pra mim, né? não. Pra ti nós não Pra vamos mim? brigar. Não, acho que campo de refugiado é muito forte. Isso aí só Não. na época do nazismo. Não, Aí não. aí não, o campo de entendo refugiado, não, mano, aí remonta às épocas do nazismo. Não tem nada a ver com Aí- nazismo. aí não, Nazismo não, era não. campo de Essas concentração. pessoas não cometeram crime nenhum. Eu acho que Quem está tem- cometendo crime é o governo deles. Tem, mas eles não pessoal, são tá, culpados. essa E eles discussão deveriam aqui da tirar, Venezuela, né? eu acho que ela se eterniza, nós vamos amanhecer e não vamos Doutora Luiz, terminar. É um Tem que assunto- ver uns temas menos É um assunto polêmicos, porque é muito um assunto o meu complicado. amigo de 30 anos e eu Tá, aqui, nós e o vamos... que é que vamos falar alguma Visão coisinha outra. sobre as armas aí? A Que tua foi, visão é- foi assinado o decreto hoje. Correto, bate palma foi pro decreto. assinado o decreto das armas aí. O que é que vocês acharam Perfeito. desse decreto? Saiu uma maravilha isso aí. Eu vou dizer pra ti, como é que tá assim, Mas não mudou muita coisa. Não, como que não mudou, rapaz? Pô, pelo amor de Deus, rapaz, tu não pode ter uma arma em casa, não pode ter nada. Não, mas já O podia cara lá ter antes. saltou, matou, aí o dono da casa foi deram um surrão lá em todo mundo na casa e o cara matou 2 bandidos e o cara ia processar porque tu tem porte, tu não pode ter arma. Eu Tu entendo. conhece a Olha lá, população. Demerval. Eu que entendo ter arma. que a população fez um plebiscito Sim, exatamente. e pediu que tivesse o direito de andar ter a arma Sim, em casa o para se PT proteger jamais daria quando o Estado esse falha, direito quando- porque não tinha interesse. Então eu acho que o Bolsonaro fez a coisa correta. Correta. Quando lançaram o troço, eu sempre falei, assim Seu que saiu bálsamo, é o a lei bálsamo do dos desarmamento, deuses, eu isso aí. disse empiricamente, que eu não tinha certeza, hoje eu tenho, que a criminalidade ia aumentar. Por quê? Porque o cidadão de bem teve dificultado a ter uma arma legalizada. E o meliante, o vagabundo sempre teve arma de fria e vai continuar. Ele vai ter Então arma. eu acho Entra que pelas tá fronteiras, certo, a tem que ter população arma. pediu Tem direito isso de aí, defesa, direito da família, da ele propriedade. fez. Eu entendo que, na verdade, essa flexibilização da arma, para mim foi como se diz naquela expressão, foi para inglês ver. Porque não mudou muita coisa. Vai ter que continuar fazendo curso, renovar periodicamente. Era pra. Não. Olha, A renovação é 10 anos, ele parece. só maquiou. 10 anos. Ele Pois é. só maquiou. Não, o anterior. mudou. Não, eu acho Mudou, que tu não tinha nesse condições. momento eu tenho que Mudou, por botar- exemplo, ele tirou As taxas. renovar as taxas, renovação periódica. Não, é É, 4 não, mil 10 anos, parece. Ecológico. não, era 5. Era assim, agora passou para 10. 10 Passou para 10. Bom, mas a cada 10 outra anos coisa tem Só que- maquiou. Uma Só coisa maquiou. só Não, que maquiou. eu- Então, na Não, verdade, não maquiou. muita gente vai continuar tendo arma clandestina. Mas Eu diria o seguinte, que hoje 90% das pessoas que têm arma em casa é arma clandestina. Talvez com esse decreto vai baixar para 70, 80, mas vai continuar grande quantidade de pessoas com arma clandestina. que- Parece que as pessoas vão ser obrigadas a ter um cofre em casa para Não, guardar. Guardar arma em Quando tem cofre? criança, Aí o bandido quando chega tem lá criança. Por e... que que eu achei Todas que as eu crianças. ter arma e arma Está lá no medo, decreto. Eu Como quero ter peguei arma, vez tudo. passada, ter uma arma fria, tu poder regularizar e Que eu não vi antigo- contemplar antigo- esse decreto. Regularizar quem já tem. Exatamente. Claro. Exatamente. Aquelas que estão na clandestinidade, Exatamente. passar também. Regularizar ela. Claro, não comprar nova. Não comprar, tu tem uma em casa, Isso não- tu vai Porque era regularizar, tu antigamente vai, né? que Entrar no rol da A minha- tá em casa fria. A minha opinião sobre esse decreto é que, no fundo, o Estado está transferindo para o cidadão brasileiro aquilo que ele não conseguiu fazer, né? Que é nos dar, ele está transferindo o dever dele de nos proteger Isso aí não vai para o ter nunca, cidadão. isso é uma... Ele atirou uma arma no colo do Ficção. brasileiro e disse: Ele não cada atirou. um por si. Ele não atirou porque é uma dificuldade tremenda para ter o continuar arma. Não, com a isso- dificuldade. Que não só- tem antecedentes, não tem um monte de coisa. Trazer a Só- bisavó, Pra se Só ter arma, rico. tu tem que ter bons antecedentes. Não, é só Fazer um rico que curso. vai ter arma. O Tu pobre não tu vai não ter pode arma. ter arma e Será? fumar os antecedentes. O que é isso? Bem, Tem que ter preparo psicológico ter uma arma. Também, ah, nisso Pessoal, eu concordo e contigo. essa questão da reforma da Previdência, Psicológico e estão emocional. querendo, essa reforma da Previdência, estão querendo excluir os militares da reforma. Eu acho que é outra classe. Não, daí. É outra classe? Não, daí eu acho que Militar, já não militar. pode. Tu tem formação militar ou não? Eu conheço. Por que outra classe? Serviu o quartel, É, doutor por- Manuel? Não. É não pode. porque, não, eu acho que é o seguinte, se tem que fazer uma reforma, o país precisa de uma reforma. Então, todo e qualquer cidadão, sem exceção,
tem que contribuir para ela. Na atual Não pode exigir esforço do aumento, trabalhador o aumento, e privilegiar as classes mais o aumento abastadas. dos militares Deixar seria o mais militar 3 ou embora 4% não a vai mais só. funcionar. Também Agora, acho. o problema é que, pela atual situação do país, acho que todos teriam que realmente contribuir. Mas para né? mim isso não é surpresa nenhuma. Por exemplo, pode aumentar o prazo de aposentadoria. O militar hoje se aposenta com 40 anos. Ele entra com 18, 19 anos. Antes de 50 anos ele está aposentado. Aí ele vive até 80, 90 anos, ele fica recebendo 40 anos. Vivem, né, esses Então por militares. quê? Por que não acrescentar mais 5 ou 10 anos de atividade do militar? Ou seja, ele vai ter Eu entendo que mais o militar tempo é uma para classe produzir. especial. E isso vai impedir que se contrate outro militar. Exatamente. Então, Exatamente. eu acho que reforma, Olha. sem envolver todo mundo, tem que envolver político, tem que Sim. envolver policial, tem que envolver Sim, correto. todo e qualquer cidadão. Cada um tem que dar a sua parcela de contribuição. Exato. Se não der, não vai funcionar. E nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362-1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado. Avenida Sertório 4500, fone 3361-2727, Porto Alegre. La Provence Imóveis. Móveis planejados sob medida. Melhor custo-benefício da Zona Norte de Porto Alegre. Avenida Sertório 4500, telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 3340-7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 3381-3494, Porto Alegre. Estamos de volta com o nosso programa Comunicando o Direito da GESUL TV Canal 6 da NET. Agora nós vamos passar a responder, na medida do possível, as perguntas que nos foram enviadas por e-mail pelos nossos telespectadores. E aí, doutor Anjo, começa aí com a primeira pergunta. Telespectador não identificado informa que adquiriu um imóvel e agora, depois de escriturado, foi surpreendido com a penhora do imóvel em uma ação trabalhista do antigo proprietário. Pergunta o que pode fazer. Quem vai responder essa? Vamos fazer o sorteio. Nessa hipótese, provavelmente aí ocorreu um reconhecimento de fraude e execução. Porque ele disse que o imóvel já está escriturado no nome dele, né? Sim. Então agora ele foi incluído, eu acho, no polo passivo para responder pelo débito do antigo proprietário. Bom, ele pode entrar com ação de embargo de terceiro, provando que ele é terceiro de boa fé, etc. e tal, e que provavelmente pode ter comprado o imóvel antes da contratação da dívida, porque às vezes as pessoas fazem muito contrato de compra e venda e vão escriturar mais adiante, né? Então pode ter ocorrido isso. Então ele entra com embargo de terceiro, se os argumentos dele forem convincentes e demonstrem que não houve ali a fraude à execução, ele entra com embargo de terceiro e então ele exclui esse bem da Constituição Judicial. Agora uma questão que até me preocupa muito, inclusive, foi uma mudança no CPC de 2016, porque antes a interposição do embargo de terceiro, ele suspendia imediatamente a execução da dívida. Agora, com a nova mudança do CPC, a interposição dos embargos não suspende mais a execução. A pessoa tem que pedir uma tutela provisória de urgência para obter a suspensão. E aí ele tem que provar os requisitos ali do artigo 300, 200 e não sei o que do CPC, aqueles requisitos que prevêem a tutela provisória de urgência. Então ele tem que tentar obter essa tutela para suspender a execução. Senão ela vai seguindo o seu curso até que
se julgue esses embargos de terceiro, uma avaliação de bens, etc. e tal. Então, a única preocupação que eu entendo que, na minha opinião, isso não foi salutar na nova legislação processual civil, mas de qualquer maneira ela objetivou acelerar os processos. Então, por esse aspecto, então tem essa situação aí só. Ok. Telespectadora não identificada pergunta se é responsável por dívidas contraídas pelo marido. Bom, queria falar para essa pergunta que é bem importante, bem oportuna. Então, o casamento, ele subentende uma sociedade conjugal, né? Então, o que acontece? Nós temos os regimes de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação total de bens. Então, se for comunhão universal de bens, responde. Se for comunhão parcial de bens e foi adquirido após o casamento, também responde. É isso, doutor Luiz? Só tem um aspecto, é o seguinte, a jurisprudência tem entendido. Bom, o primeiro aspecto é o seguinte, a dívida tem que ser contraída no período do casamento. Isso. Não pode a dívida anterior, lá antes do casamento, vir a responder. Claro. Bom, há um entendimento que a ameação não responde quando o débito foi contraído e não beneficiou a entidade familiar. Isso, né? Por exemplo, lá o seguinte, lá o marido lá fez uma dívida lá comprando algum patrimônio para amante e não pagou. Não beneficiou a amante, não a entidade familiar. Obviamente. Que belo exemplo. Não, é um exemplo. É um exemplo. É mais comum do que. Ele está correndo risco. Então, só fazendo esse acréscimo. A dívida não beneficiando a entidade familiar, então a ameação da esposa não responde. Ela consegue preservar a parte dela, né? Desde que não tenha autor história, né? Exatamente. Telespectador não identificado vendeu um veículo a uma pessoa que o adquiriu com documentos e financiou por instituição financeira. Sendo que agora, pessoa legítima, o está processando, postulando a nulidade do financiamento e dano moral. Pergunta se tem responsabilidade sobre o evento. Essa situação aí acontece o seguinte, estelionatários procuram anúncios do jornal em oferta de veículos e procuram as pessoas e se prontificam a adquirir esse imóvel. Aí o que eles fazem? Eles em conluio, provavelmente com despachantes, essas pessoas que encaminham financiamento, então ele adquire o imóvel com nome falso. Ou um bem móvel, né? Ou no caso aqui o veículo. Né? O bem móvel já é mais difícil, porque o bem móvel não tem como desaparecer com ele. Então aí eu acho que é veículo, né? É veículo. Então eles compram com um nome falso, ou seja, o nome que ele está usando, a pessoa nem sabe que esse veículo está sendo adquirido. E ele, com documentos falsos, ele compra, faz o financiamento em conluio, porque tem que ter a ver o conluio lá com a pessoa que faz a papelada para financiar. E, na minha opinião, o banco é responsável por esse problema, porque ele não fiscaliza a documentação. E não exauriu as pesquisas de... Não, na verdade, o agente financeiro não fiscaliza lá para saber se efetivamente é o verdadeiro dono que está comprando. Aí o que acontece? O vigarista. Aí o que acontece? O vigarista compra o carro com um nome falso, não paga o financiamento, pega o carro e vende para essas pessoas que usam até acabar, e aí depois a financeira entra com uma ação contra a pessoa que teve o nome utilizado de forma fraudulenta. Então, na minha opinião, essa pessoa não é responsável, esse legítimo, o verdadeiro, a pessoa que usaram o documento, ele não é responsável por essa dívida do banco, e o banco vai ter que suportar esse prejuízo, tem que chamar porque o banco ali. ele foi negligente, não fiscalizando adequadamente aquele contrato de financiamento. Ok. Telespectador não identificado pergunta que cautelas deve adotar quando se compra um imóvel para não vir o imóvel adquirido ser penhorado posteriormente. Estou respondendo. Por dívida do antigo proprietário. Doutor Manuel? Pode ser. Toda pessoa que vai comprar um bem imóvel, ele tem que exaurir, buscar no registro de imóvel a origem desse imóvel.
através da matrícula, né? E desde o IPTU, quem são os proprietários né? E qual é o final? Outra pergunta onde é que está aqui? Então, as cautelas são essas, né? Tem que tirar todas as certidões cíveis, trabalhistas, federais, né? Certidões vintenárias, inclusive. Fiscal, para ver se não há dívidas, né? Dívidas anteriores e que venha pesquisar minuciosamente, né? Que geralmente tem que ser certidões vintenárias, muitas vezes, né? Para ver dívidas, tem processo que eu tenho processo no escritório de 20 anos, 25 anos trabalhista. Está arquivado, né? Com dívida ativa. Dívida ativa. Né? Então toda pessoa que adquire um imóvel tem que fazer essa pesquisa. Eu diria que ele tem que fazer todas essas pesquisas. Toda e qualquer negativa possível, certidão de débito trabalhista, toda e qualquer... federal. E principalmente, eu sempre digo, ele tem que tomar redobrada cautela quando ele está comprando imóvel de uma pessoa comerciante. O comerciante pelo seguinte, porque a pessoa física do comerciante está vendendo imóvel, mas quem é que me garante que ele não tem uma empresa que tem um processo trabalhista e que depois se chama a responsabilidade do sócio? Então, eu diria que é muito importante, quando se compra, a cautela tem que ser redobrada quando se compra o imóvel de um empresário, de um comerciante. Quando se compra lá do funcionário público, etc. Aí, então, o risco é bem menor. Então, eu diria que teria que tomar redobradas cautela nessa situação e ainda contar com um pouco de sorte. Até por isso vou citar um exemplo. Eu estava numa audiência de conciliação lá. Vi vários casos. Estava se discutindo uma questão de fraude à execução. Aí o juiz do trabalho que estava fazendo a audiência, ele disse, olha, essa questão da fraude à execução na Justiça do Trabalho é tão complicada que eu andei comprando um imóvel esses dias e eu fiquei 3 meses fazendo uma varredura no nome do vendedor, para não correr esse risco de... Até quando se compra de construtora também tem que tomar, né? Principalmente. Não, aí de construtora a situação é mais tranquila, porque a construtora, ela vende, a atividade dela é a comercialização de imóveis. Então não ocorre fraude à execução, a não ser que ela tenha uma dívida lá no agente financeiro e o bem já esteja penhorado. É diferente, ou seja, a empresa, inclusive quando ela vende o imóvel, ela não precisa nem de negativo da federal, porque na verdade ela está vendendo um bem que faz parte do seu patrimônio. O objetivo dela é comercializar imóveis. Eu tenho um caso então, desse, né, o risco de comprar de construtora, claro, o risco é ela quebrar no meio do caminho. Né? Você compra na planta. Comprando na planta é um perigo desgraçado. A negativa da Justiça do Trabalho tem que tirar, né? Para ver quantos... Não, mas de qualquer maneira, por exemplo, é o seguinte, o que é a fraude à execução? Quando a pessoa faz a alienação do patrimônio e se torna insolvente. Se a construtora lá tem 100 apartamentos para vender, eu comprei ela tem mais 99 para responder pela dívida, aí o risco, sim, claro. Então comprar de construtora, a não ser uma construtora inidônea, como nós tínhamos aquela grande que quebrou Encol. Aquela ali deu um prejuízo astronômico. A Ediba também não... Também, exatamente. Não. Verdade. Eu consegui cobrar a Ediba, esse tempo eu piorei tudo aquele negócio. Exatamente. Outra pergunta aí, vamos ver. Telespectador não identificado informa que abasteceu seu caminhão em um posto de combustíveis e após o veículo apresentou problemas, tendo sido constatado que o diesel que continha água misturado. O que ele pode fazer? Neste caso aí estava batizado o diesel, né? O que ele pode fazer? Tem que entrar na justiça, pedir o ressarcimento de todas as avarias mecânicas. Ele tem que comprovar, né? Isso, às vezes através de... o problema é que nessa hipótese aí, ele se aplica o Código de Defesa do Consumidor, que é uma relação de consumo, o cliente com o posto de combustíveis. Então, o problema todo é o cliente fazer a prova de que havia o óleo. No momento que comprovar que tinha água no diesel, a coisa está tranquila. O problema todo é provar. Porque via de regra, os postos de combustíveis, eles negam que tinha óleo no Mas não pode alegar que botou depois? Eu tive um caso disso. Não, mas aí a pessoa tem que, primeiro tem que provar. Com a nota que abasteceu lá, isso é fundamental. Não adianta chegar, eu abasteci lá e não pedi nota. Aí já está perdida a coisa. Tem que ter a nota fiscal
fiscal, o comprovante de que ele levou para uma Presta oficina, atenção. e a oficina constatou que tinha água misturada com diesel. Claro que, por exemplo, pode o comerciante ser até inocente. Pode, por exemplo, o tanque que é subterrâneo ter sido recebido a infiltração de água. Pode, né? Porque dificilmente Mas, o de qualquer maneira, a comerciante culpa é ia deles, comprar, ele ia comprar o qualquer diesel maneira. já com álcool, ou então ele queria acrescentar água no diesel, porque sabe que isso vai dar um monte de problema. Mas pode realmente haver infiltração nos tanques de água. Claro. É possível, daqui a pouco o tanque lá está com um problema. Então, Mas responde o direito, ele responde. por negligência. Na minha opinião, é difícil a prova nesse aspecto, mas fazendo a prova é tranquilo. Bem, pessoal, está chegando ao final desse nosso programa, e eu queria agradecer a presença do Dr. Demerval, Dr. Manuel Teixeira e a doutora Ângela Beatriz, e esperamos o nosso telespectador até a semana que vem, com aquele recado que nós havíamos dado no início, que ele nos encaminhe e-mail quando pretender participar aqui da nossa bancada. Dito isso, até a semana que vem. Até a semana que vem. Comunicando Direito. Apoio Cultural. Estilo Pisos. Pisos laminados e vinílicos, rodapés e acessórios. Mão de obra própria, entrega imediata. Estilo Pisos, Avenida Sertório 4500, fone 3362 1818, Porto Alegre. Artes Pedras. Marmoraria focada em qualidade e atendimento personalizado, com o portfólio mais completo da região. Artes Pedras, Avenida Sertório 4500, fone 33 61 27 27, Porto Alegre. La Provence Móveis. Móveis planejados sob medida. Marcenaria moderna de alto padrão e excelente acabamento. Telefone 4061-9746. Soster Imóveis. Avenida Assis Brasil 4990, sala 201. Telefone 3340-8143, Porto Alegre. Farmácia Santo Agostinho, Rua Pero Lobo Pinheiro, 2071. Fone 33 40 7910, Sarandi. Farmácia Pastoriza, Rua Bernardino Silveira Pastoriza, 561. Fone 33 81.